meus anos de consultoria, eu já vi vários empresários afirmando que um plano de cargos e salários só servia para aumentar a folha de pagamento. Nesse vídeo a gente vai mostrar que isso não é verdade e vai apresentar todas as etapas de implantação de um programa de cargos e salários. Vem comigo! Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Santos e a gente vai falar de maneira rápida e objetiva as etapas de estruturação e implantação do programa de cargos e salários. Bom, a primeira etapa é a revisão do organograma da empresa, ou seja, a arquitetura organizacional. Pasmem, muitas empresas não têm organograma definido. Organograma é um diagrama que mostra os cargos e as linhas de subordinação. E é interessante porque é necessário ver o número de cargos e se os cargos que existem estão adequados à realidade empresarial. Essa etapa, pessoal, é muito importante porque elimina problemas de dupla subordinação e você define as pessoas dentro das suas caixinhas. Em empresa pequena é muito comum existirem funcionários coringas, né? O que é o coringa? É aquele que hoje está num determinado setor, hoje ele está no caixa, amanhã ele está no estoque, no outro dia ele está no financeiro. Então o organograma ele coloca as pessoas em suas caixas. Essa é a primeira etapa a ser vista. A próxima etapa é a descrição de cargos. Note que o que vai ser descrito não são as atribuições do ocupante do cargo, porque a descrição de cargos é impessoal. Ou seja, o que a empresa espera daquela função, o que a empresa espera daquela atividade. Então, nessa descrição de cargos tem as responsabilidades, tem as atividades executadas, tem as linhas de subordinação, tem os conhecimentos necessários, tem as habilidades necessárias, atitudes necessárias, qual ferramental que vai ser necessário para aquela função, ou seja, se vai precisar de um notebook, se vai precisar de veículos, celulares, enfim. E essa descrição de cargos tem que ser vista como reflexo dos objetivos da empresa, dos objetivos da organização. O próximo passo é a atribuição do que a gente chama de valor interno dos cargos. Existem várias formas, vários métodos para isso, mas o mais tradicional, o mais clássico é o sistema de pontos. Nesse sistema de pontos, cada cargo recebe uma determinada pontuação e essa pontuação varia de acordo com a complexidade do cargo e do seu valor estratégico. Bom, pessoal, e com essa pontuação, nós montamos o que a gente chama de hierarquia dos cargos, onde esses cargos são ordenados, devido ao seu grau de complexidade, do maior número de pontos para o menor número de pontos. E isso vai servir de insumo, de subsídio para a definição da tabela salarial. A tabela salarial funciona como uma tabela de preços, que vai definir as bases da política de remuneração. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar um gerente financeiro de uma empresa. Vamos imaginar que ele tenha 1000 pontos no seu cargo. O sistema permite que essa empresa, por exemplo, tenha uma variação de, por exemplo, 10 ou 15% dependendo do perfil do profissional. Ou seja, a pontuação do cargo iria variar entre 1000 e 1150 pontos. A tabela salarial é onde nós estruturamos os ranges, as faixas. É onde nós vemos o funcionário de nível 1, que pode ser júnior, depois o funcionário de nível 2, que pode ser pleno, e o de nível 3, que pode ser sênior. Ou seja, quais são as faixas salariais dentro de cada uma dessas funções. E agora nós temos as políticas de remuneração. As políticas de remuneração correspondem às regras do jogo. Ou seja, o que é necessário que um funcionário que está no nível júnior tenha que fazer para chegar no nível pleno, depois para o sênior e assim por diante. Aí nós conseguimos montar o que a gente chama de trilha de carreira, que é exatamente que conhecimentos ele precisa adquirir, que resultados ele precisa entregar para sair de um estágio e passar por outro. Note que a pontuação que vimos anteriormente, ela é um resultado das pontuações de cada um dos conhecimentos e habilidades e atitudes da descrição de cargos. Com isso, pessoal, nós temos um modelo extremamente transparente, ou seja, o funcionário ele sabe exatamente o que tem que fazer, que conhecimentos precisa adquirir, que resultados precisa entregar para ascender dentro da organização. E por último, nós temos o plano de gestão. O que é o plano de gestão? Pessoal, a partir do momento que essa estrutura salarial esteja pronta, esteja montada, ela é um reflexo daquele momento. Só que a empresa, como ela é um sistema dinâmico, ela precisa entender que existem mudanças
do comportamento do consumidor, mudanças na política, na economia, mudanças de tecnologia. E isso pode fazer com que as necessidades mudem. Isso pode fazer com que os perfis do cargo também mudem e novos conhecimentos sejam necessários para que a empresa chegue nos seus objetivos. Então, o que é a gestão do plano de cargos e salários? É você estar preocupado sempre em saber se o que existe na empresa em termos de política de cargos e salários está aderente com a necessidade do mercado. Então, o plano de cargos e salários, ele é dinâmico. E sendo dinâmico, ele está sujeito a mudanças constantes, porque se isso não ocorrer, ele corre um grande risco de ficar obsoleto. Que é o que aconteceu, pessoal, com muitos planos de cargos e salários que eu vi na minha vida. Alguns eram extremamente bem elaborados, bem montados, bem feitos, só que foram aderentes a uma determinada época. Ou seja, com as mudanças no ambiente externo, não houve essa adequação. E com a obsolescência, o plano de cargos e salários ele perde o sentido. Bom, quando eu falei com vocês que um plano de cargos e salários não aumenta a folha de pagamento, é porque se um colaborador ele ascende, ou pelo menos ele está apto a ascender de uma faixa de remuneração para outra, é porque na faixa de remuneração seguinte ele já vai entregar um resultado superior à faixa anterior. Bom pessoal, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus comentários, deem seu like aqui, felicidades, sucesso!